O Evangelho de João ele tem algumas coisas importantes. Ele, desde o capítulo 1 até o seu 20º capítulo, vai construir essa ideia de Jesus e o Pai serem um e os dois serem o templo, e a construir a ideia de que nós somos as moradas a qual ele se refere. É importante ressaltar que João, quando ele escreve o Evangelho de João, entre o ano 99 e 100 depois de Cristo, é o último dos Evangelhos, é o último dos escritos do Novo Testamento. João ele tinha acabado de voltar de Patmos, né, quando o imperador Trajano Nerva, ele revoga, ele anula, ele cancela todos os exílios e autoriza que os exilados voltem para os seus devidos lares. Em razão disso, João volta de Patmos para Éfeso, e aí então ele escreve o Evangelho tal qual a razão por o Evangelho de João ser tão diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Ele é um evangelho que, diferentemente dos relatos similares que você tem entre os três sinóticos, João ele foca mais na divindade de Jesus e foca mais no seu poder, na sua autoridade, porque João já teve acesso às visões do Apocalipse antes de escrever o Evangelho. Então, quando ele escreve o Evangelho de sua autoria, o Evangelho de João, ele já tem informações sobre o Apocalipse que outros não tiveram. Essas informações, João as tem especificamente. Então, por exemplo, quando ele traz esse conceito sobre o discurso de Jesus, essa é a razão, inclusive, pela qual o discurso da última ceia, né, que Jesus come com os seus discípulos, ele é tão detalhado e tão grande, salvo engano, ele utiliza 4 ou 5 capítulos, nas quais o capítulo 14 está inserido nessa última ceia, faz parte do discurso da última ceia. João ele usa mais tempo no discurso de Jesus, porque ele já tem em mente os acontecimentos, as visões do Apocalipse, e ele foca no Jesus poderoso com autoridade, no Jesus divino. E João ele escreve esse evangelho já com esse teor da divindade do Jesus, porque ele já tem as informações, inclusive, de Apocalipse 4 e 5, quando no Apocalipse capítulo 4, João ele é chamado para o céu, o mundo espiritual, que eu explico lá, que não é céu literal ou físico, né, conforme a ciência nos ensina, mas é o mundo espiritual. E ele começa a partir do mundo espiritual, que a gente vai chamar de céu, porque é popularmente chamado de... a partir do céu, o mundo espiritual, João ele tem as visões do que acontece no que eu chamo de bastidores ou por trás das cortinas, né? O background do mundo físico que nós conhecemos. João, então, ele vê no capítulo 4 o trono de Deus, a adoração a Deus, ele vê mar de vidro, ele vê incenso, 7 espíritos de Deus à frente do trono, seres viventes, arco celeste, relâmpagos e trovões atrás do trono, e os cânticos que eram direcionados em adoração a Deus. No capítulo 5, que é imediatamente após o 4, na sequência da narrativa, João ele ouve de um dos seres viventes que ele vê um livro selado e escrito por dentro e por fora, mas ninguém era digno. E um dos seres viventes, quando vê que João está chorando, triste com isso, ele fala: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. Mas quando João ele levanta a cabeça e olha para ver esse leão, a visão que ele tem é do cordeiro. E esse cordeiro ali, ele recebe a omnipotência e a omnisciência da parte do Pai. Porque o cordeiro que ele vê, que estava como se fosse morto, porque Jesus foi sacrificado, né, como cordeiro definitivo, razão pela qual ele muda os elementos da ceia, a omnisciência e a omnipotência que ele recebe de Deus está representada num cordeiro que ele vê, que tem 7 chifres e 7 olhos. Chifre é o poder, olho é a ciência. E ali ele passa a ser um com Deus. Tanto é que os 7 Espíritos de Deus é a omnipresença de Deus, junto com a omnipotência do cordeiro, a omnisciência do cordeiro, ele é um com o Pai. Por isso, Deus Pai e Deus Filho são omnipresentes, omniscientes e omnipotentes, certo? Isso se testifica quando no capítulo 5, as canções de adoração a Deus, que estava no seu trono no capítulo 4, são também direcionadas agora ao Cordeiro, que achou-se digno de desatar os selos e recebe do próprio Pai o livro selado escrito por dentro e por fora. Eles passam a ser um. Razão pela qual no capítulo 9,
João vê um anjo poderoso, vestido de nuvem, com um arco celeste, põe um pé sobre a terra e um pé sobre a água, e jura por aquele que vive para todo sempre, que não haveria mais intervalo, né? Não haveria mais cronos, que é traduzido como demora, mas isso está incorreto, eu explico isso lá no capítulo 9 de Apocalipse. Essa visão testifica e conclui a visão de Daniel 12, quando Daniel 12 vê um homem, né, ali, um aspecto de um filho de Deus, que jura por aquele que vive para todo sempre, que aquela revelação seria para tempo, tempos e metade de um tempo. E agora em Apocalipse 9, esse tempo se encerrou, não haveria mais intervalo, está concluído. Esses capítulos é para dizer que João ele já viu no Apocalipse que Cristo e o Pai são uma coisa só, indivisível, inseparável. Tá? Então, ele, quando escreve o seu Evangelho de João, tendo já essas informações em mente, Apocalipse é escrito entre 94 e 95, o Evangelho de João é escrito entre 99 e 100. João ele já escreve o seu Evangelho com todas as informações disponíveis que ele teve do Apocalipse. Então, ele já constrói desde o início esse conceito de que Cristo e o Pai são um, e aquele que recebe a Cristo recebe ao Pai e passa a ser um com eles. Todo o Evangelho de João é construído em cima de uma teologia que determina unificação, fusão, junção, assimilação. Então, Cristo volta a ser um com o Pai, como era no início, e aquele que recebe a Cristo e ao Pai passa a ser um com eles, e torna-se morada deles, e faz morada com eles. Então, essa é a teologia fundamental que João determina e estabelece no seu Evangelho, baseado em Apocalipse, em todas as experiências que ele teve. Tá? A razão pela qual a gente vai ver daqui a pouco, eu tive o trabalho, o cuidado, eu tive a preocupação e o prazer de ler todo o Evangelho de João do início ao fim, para identificar os versículos que trazem esse conceito, para poder chegar aqui e te apresentar um material completo, para que no mínimo você considere a possibilidade, ainda que continue discordando, e isso está longe de ser um problema. Tá bom?